Olá, meu nome é André de Souza Pinto, sou doutorando em Letras e Estudos Literários na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha comunicação é intitulada Memórias e Testemunhas Mudas, o álbum de Elisa Lispector. Começo com uma epígrafe de Elisa Lispector. Vive-se em nossos dias atribuladamente e tão à beira do risco que mal dá tempo para parar para pensar, muito menos para recordar. Talvez por isso, sempre que mexo nos meus guardados e deparo com o velho álbum de família, detenho-me a relembrar até onde posso e a querer penetrar num passado que nem sempre foi meu, pois datam as fotografias do começo do século, algumas até de antes, e não poucas retratam pessoas que sequer cheguei a conhecer, mas das quais não me posso descartar. Parece-me um relicário que seria um sacrilégio destruir. Em Retratos Antigos, Esboços a serem ampliados, de Elisa Lispector, publicado e organizado por Nádia Batella Gottlieb em 2012, a genealogia dos Lispector é apresentada, de forma lírica e requintada, por meio da recriação de um velho e gasto álbum de fotografias de família. O formato editorial do livro sugere um antigo álbum, preto e papel couché elegante, contendo as informações referentes ao volume em questão, com capa dura e com uma faixa que envolve a lombada. Este álbum emoldura a memória fragmentada composta por Elisa Lispector, cujas biografias imaginadas para os seus antepassados deixam entrever, a partir dos personagens fotografados, as testemunhas de uma história familiar, uma narrativa lacunar acerca da vida de sua família no Brasil e na Ucrânia. Desse modo, o livro-álbum compõe-se de 4 partes. A primeira é composta por fotografias, sem legendas, retratos antigos de pessoas e textos, que, como uma apresentação dos antepassados, compõem uma galeria, cuja identificação nem sempre é possível pela escritora. Na segunda parte do livro, o ensaio Memória Encenada, Retratos, Recordações, Reconfigurações, de Nádia Batella Gottlieb, traduz, como o título anuncia, essa memória, que entrelaça a vida cotidiana, muitas vezes simulada, na forma de imagens fragmentadas, e a sua reconfiguração, como uma narrativa precária da genealogia da escritora. A terceira parte, outra série de fotografias, dessa vez mais próximas, não tão antigas, revelam, com imagens da escritora, do pai, de Clarice, bem como dos manuscritos datilografados do livro. A quarta parte traz, como uma legenda ampliada, os textos de Elisa Lispector, descrevendo as fotografias e recriando biografias e histórias nelas sugeridas. A alusão aos esboços a serem ampliados, conforme aponta o subtítulo do livro, assinala o caráter inacabado dessas narrativas, já que o livro não se fecha na leitura que Elisa Lispector promove tanto nas biografias montadas, quanto no ato de folhear aleatório sugerido pelo álbum. Se em um primeiro momento a escritora expande a história familiar entre fato e imaginação, a coleção de retratos, longe de ser uma prova de verdade, aparece como um simulacro de um velho álbum. As narrativas de Elisa Lispector, nesse sentido, revelam a reconfiguração da memória de que trata Gottlieb, no ensaio presente no livro. O conceito de esboço torna-se, desse modo, essencial para a análise do álbum de retratos. Para Peter Burke, os esboços, desenhados a partir de cenas reais da vida e libertos dos constrangimentos do grande estilo, são mais confiáveis como testemunhas do que o são pinturas trabalhadas posteriormente no estúdio do artista. Desse modo, a narrativa de Elisa Lispector permite que se vislumbre a vida cotidiana da família, um rascunho possível de uma testemunha que, em silêncio, pode deixar entrever uma história que só pode ser desvendada pela escrita. Se o álbum é arquivo, um dos mais inquietantes da vida privada, e funciona com técnicas que lhe são próprias,
idealizadas de modo espontâneo por seus usuários com o passar do tempo, como afirma Armando Silva, a coleção de retratos consiste em atestar a existência de personagens que, estáticos, parecem incapazes de testemunhar o que viveram, exceto pelos índices de informação que suas imagens possibilitam aos leitores. O álbum torna-se, no entanto, uma prova material daquilo que já se perdeu. Muitas fotos não estão mais ali, perderam-se, conforme afiança Gottlieb. E daquilo que nunca se soube, como afirma Elisa Lispector, mas é atravessado por uma experiência sensorial. Passo a mão sobre o álbum antes de abri-lo. Talvez tenha ele uma própria história que eu desconheça. Em seu relato, entretecido por histórias que a narradora ignora, surge, de forma insinuante, uma memória encenada. Ao contemplar as velhas fotografias, a escritora descreve as imagens e ficcionaliza uma história familiar, delegando aos seus descendentes a tarefa de estabelecerem a linha de parentesco entre os personagens dos retratos antigos em relação a eles. Sendo assim, o leitor também precisa cumprir a tarefa de, se for do seu desejo, estabelecer a genealogia lhe sugerida. Se examinar a genealogia dos retratos é um dever dos sucessores e, por extensão, dos leitores, a escritora, por sua vez, na construção dessa memória encenada, recorre às artes plásticas para melhor enquadrar a história da família e do povo russo-ucraniano-judeu, se filiando à arte de dois judeus do leste europeu, Marc Chagall e Lasar Segall. O relato de Elisa Lispector propõe, a partir de uma referência explícita aos pintores, uma interface porosa e móvel que permite a transição entre o caráter onírico dos quadros de Chagall aos horrores retratados por Segall. Os pogroms, a fuga, o exílio. O contraste proposto traz, então, para os retratos antigos, um novo vigor, promovido pelo repertório plástico, fomentando correlações de expansivo alcance imagético com as situações que a escritora recria ao longo dos capítulos. Todavia, se o desejo de Elisa Lispector é poder escrever como Chagall pinta, com a sua leveza, com a sua pureza, ao relembrar o passado familiar, aproxima-se a Segall, já que os retratos representam os tempos conturbados em que essas pessoas viveram, as vocações irrealizadas, os destinos descumpridos. Ainda que a aproximação mais explícita se dê entre Lispector e Segall, Chagall se faz presente no ambiente onírico dos seus quadros, que pode ser aproximado às memórias fragmentadas e imaginadas no relato biográfico ali inscrito. A composição do livro, que intercala imagens e textos, produz assim um ritmo de leitura descontínuo, próprio aos sonhos e aos seus relatos. Desse modo, embora intente se caracterizar como uma escrita de dicção livre e dócil que deixa a memória fluir, construindo um texto sem maiores exigências de ordem estética, nem grandes compromissos de ordem documental, o texto de Elisa Lispector configura-se como uma composição literária que contrapõe a aparente facilidade ao relato memorialístico, não permitindo uma leitura fácil da história dos Lispector, inserindo o leitor em um movimento de descoberta e investigação de imagens, factos, que se concretiza com a alternância entre o relato biográfico, as fotografias e a análise crítica. Além disso, Chagall, ao se apropriar de figuras poéticas e de contos folclóricos, elementos que compõem as lembranças do pintor antes de partir para o mundo e dar vazão à sua alma de artista, se aproxima das imagens descortinadas pela escritora no momento em que ela se apropria da coleção de fotografias de seus antepassados para narrar histórias. Nesse contexto, apropriar-se dessa memória dispersa familiar e folhear o álbum é também retomar o passado, reviver histórias e, numa visão onírica, evocar a lembrança, os rituais das festas com que comemoravam as datas venturosas. As cerimônias do Seder,
na Páscoa, as excursões campestres em Lag Baomer, as festas das cabanas em Sukkot, o júbilo que caracterizava a celebração de Simrat Torah, as oferendas das primárias em Shavuot. Desse modo, a escrita de Elisa Lispector se aproxima de Chagall, cujo céu é repleto de peixes translúcidos e brancas ovelhas, há trenós puxados por cavalinhos mágicos e crianças brincando com bolas de neves, ou bucólicas pastagens são margeadas por regatos tranquilos. As memórias fragmentadas narradas em retratos antigos constituem, assim, uma possível aproximação entre os dois. No que diz respeito a Segal, a escolha de Lispector pelo pintor é evidente, já que, como herança nas artes plásticas, ele deixou os céus escuros iluminados pelos clarões de incêndios, as casas de janelas de vidros quebrados olhando para fora como olhos vazados, e os horrores dos pogroms. A referência aos quadros mais conhecidos do pintor, Pogrom, Êxodo, Navio de Emigrantes, realça, pois, a importância que a escritora conferiu às obras, grafando-as, inclusive, com letras maiúsculas no texto. O quadro Pogrom, de 1937, por exemplo, com seus inúmeros corpos empilhados e com cores neutras que justapõem o cenário aos mortos, remete aos horrores sofridos por Marian, mãe da escritora, que outrora bela e nobre, é levada à infâmia, ao descrédito e à ruína física, já que, na época, pouco valia a vida de um judeu, e os pequenos povoados onde mais se concentrava a população judaica, já predominava o terror em ciclos que se diriam epidêmicos. Se a palavra Yid, proferida com ódio, com menosprezo, marca de um idioma esquecido voluntariamente pela escritora, prenunciava a perseguição e a violência instaurada contra os judeus, no relato de Elisa Lispector, o repicar de um sino era uma advertência, a aproximação de um soldado, uma ameaça. Um sinal mais claro de um pogrom que se iniciava, mas cujo motivo era desconhecido para ela, uma amarga realidade apenas. O quadro de Segal, aproximado à descrição de um pogrom, aponta para a semelhança da obra do pintor e da escritora. Em seu relato, o cenário da casa, da família, é recriado por meio de uma descrição do caos desse espaço. Em substituição aos corpos empilhados de Segal, os móveis quebrados da casa, os bens roubados e por toda parte rios vermelhos pelo chão, parecendo rios de sangue em que se haviam transformado os vinhos e os licores de sabores inefáveis, remetendo assim, ainda que metaforicamente, à violência sofrida pelos judeus. No quarto, Interior de Pobres 2, também intitulado Interior de Família Enferma e Quarto de Doentes, de 1921-1922, Segal retrata personagens abatidos e que evidenciam, principalmente na figura da mulher de olhos rubros, imóvel e deitada em segundo plano, a ruína que recai sobre a família. Essa personagem que esmorece se aproxima do relato de Elisa Lispector e atela a imagem de Marian, que fora acometida pela hemiplegia numa fatídica noite de pogrom, e cuja enfermidade progrediu devagar, mas insidiosamente, como menciona a escritora. Para ela, nas noites de visitas de casais amigos, a mãe irradiava mais brilho, e na Páscoa a vida da casa se transformava. Os pães ázimos eram postos à mesa, as amarguras que sofreram os antepassados no Egito eram rememoradas, as porções simbólicas de alimentos que eram servidas, e o pai presidia a cerimônia. Mas, no entanto, traiçoeiramente, a doença de Marian progredia, levando-a, jovem ainda, contava só 42 anos, à morte. Por fim, os quadros Êxodo, de 1949, e Navio de Emigrantes, de 1939 e 1941, se aproximam, pois, da narrativa de Elisa Lispector por intermédio do tema do exílio, ao evocar a história familiar, seja por meio de uma memória fragmentada e encenada, seja pelos questionamentos feitos a uma tia,
testemunha de um passado imagético, a escritora faz corresponder a fuga de sua família ao êxodo retratado por Segal. Se as imagens nos permitem imaginar o passado de forma mais vívida, cabe ressaltar que elas são, no entanto, testemunhas mudas, cuja história só pode ser depreendida a partir de indícios dados por elas e pelo texto que entremeia as páginas dessa coleção de retratos. Assim, enquanto arquivo, cuja vocação narrativa nos leva a encarar esse tesouro visual também como fato literário, o álbum de fotografias, quando é folheado pelo leitor, conta histórias infinitas e inesgotáveis. A autobiografia dos Lispector, construída e retratada, portanto, em fotografias e pequenos relatos, de forma fragmentada, é evocada e reconstituída por Elisa Lispector, uma escritora hábil, que nesse trabalho em que articula texto e imagem, dá sobrevida com requintada orquestração à memória judaica em geral e se inscreve, em particular, na tradição narrativa de escritores imigrantes judeus no Brasil. Obrigado.